Olá! A violência obstétrica foi abordada pelas alunas da PUC Campinas no documentário Violência Velada. O vídeo traz relatos de mulheres que sofreram violência no parto, políticas públicas e práticas de profissionais da saúde para combater esse tipo de violência. A produção foi feita em 2018. E olha aqui a Lira. Ah, ela tava chorando. Você tava chorando? É difícil porque é um momento que a gente tem que estar feliz porque o nosso filho tá ali, mas ao mesmo tempo é revoltante. Eu me senti frágil por não ter força de falar, né? Por ter pesquisado a minha gravidez inteira para ter um parto respeitoso e na hora me senti muito frágil para não conseguir agir. E assim, a todo momento que elas me pediam para fazer toque, para estourar minha bolsa, você vê que elas não estavam respeitando aquilo tudo que eu pedi, inclusive no plano de parto, sabe? É o meu momento, com a minha filha, sabe? Não sei se eu só vou ter um filho na vida, então acho que isso tinha que ser respeitado com todas as mulheres. Conceituaria a violência como uma subtração, né? Subtração de liberdade, alguma situação de privação que uma pessoa, né, a que uma pessoa é submetida. E particularmente de liberdade nesse caso. E, infelizmente eu peguei uma médica, assim, muito nada empática comigo, ela não conversava comigo, ela não falava comigo, ela só falava com as enfermeiras. E quando chegou na sala de parto, tudo que eu pedia, eles me negavam. Então, eles me colocavam medo, então eu não queria deitar na maca, eles me fizeram deitar, porque era a única maneira que eles podiam me examinar. Assim que eu deitei, eles estouraram minha bolsa, que não precisava estourar. Ela me obrigou a deitar na maca, porque eu falei, não, eu quero estar no banco. Ela falou assim, não, eu tô com dor nas costas, eu não posso agachar para esperar seu bebê. Seu bebê vai correr risco, porque se eu trava minhas costas, eu não vou conseguir pegar seu bebê. Desse jeito, ela falou pra mim. E na hora, né, o que eu ia fazer? Eu tinha até medo de bater de frente, do tanto que eu já tinha batido de frente, de bater de frente de novo, e o que ela podia fazer comigo? Eu não sabia. Eu tava ali totalmente na mão dela. A médica sempre falando com a enfermeira, não, ela não tá fazendo força, tá fazendo força no lugar errado, e eu falando pra ela que eu não queria que me cortasse também. E aí ela falou, não, seu bebê é muito grande, eu vou ter que fazer. Então ela fez o epísio. Depois eu descobri que a Lina nasceu com 2,280. Ela era um ratinho, assim. E ela mentiu pra mim. Ela mentiu pra mim naquele momento, falando que a minha filha era grande. E minha filha não era grande. Ela podia muito bem ter nascido sem o epísio, sem alguém empurrando a minha barriga. E aí eu falei pra ela, assim, eu não quero mais. Eu não vou dar conta. A minha filha vai entrar em sofrimento. Eu não vou conseguir. Porque em todos esses toques, em todas essas vezes que eu vi ela, ela conseguiu me desencorajar. E aí eu falei pra ela, não vou conseguir, não vou. De uma coisa que eu tinha certeza que eu era capaz, eu me convenci que eu não era. E nisso, ela virou pra mim, olhando o relógio, e falou assim, bom, são 4h30 da manhã, eu não vou me atrasar pra sair do meu plantão, não vou fazer sua cesárea, você vai esperar o próximo médico das 7h30. Minha filha nasceu 7h38 com o Dr. Gildo. Eu já não aguentava mais. E eu já não confiava nela. Falei, então tá bom, vamos fazer cesárea. Corta minha barriga, mas você não vai colocar a mão, não vai colocar o fórceps. E acho que era tudo que ela queria ouvir. Porque ela nem insistiu, ela saiu. As indicações de cesariana que a gente mais tem são, bom, por exemplo, se a pessoa tem a que a gente chama de placenta prévia, que é a placenta que fica abaixo da cabeça do neném, né, quando o neném está de cabeça para baixo, cefálico, ela fica entre a cabeça do neném e o colo uterino. Isso daí é indicação de cesárea em qualquer lugar do mundo, porque você não tem como dilatar o colo, a placenta está lá e a cabeça não vai conseguir passar, a língua vai começar a sangrar, então isso é uma indicação formal de cesariana. Toda vez que eu olho o corte da cesárea, eu sei que ela foi desnecessária e que eu fui induzida a passar por uma cesárea. Então, assim, me dói muito. Eu tive que procurar tratamento psicológico, ajuda mesmo, terapia, para aprender a lidar com isso, com esse encontro que foi
horrível, né? Era para ter sido um encontro muito bonito, porque foi com o amor da minha vida. Foi nessa hora que eu me dei conta que eu fiquei 23 horas em trabalho de parto. Tinha tudo para minha filha nascer de parto natural. Se ela fosse uma pessoa assim preparada realmente para receber meu bebê, para fazer meu parto, eu não teria tido essa desconfiança e ela poderia ter virado a cabeça da minha filha com a mão. E minha filha teria nascido de parto natural. Talvez não seja culpa dela, talvez foi falta de preparo mesmo, seja do sistema todo aí educacional do Brasil. Mas foi algo que eu senti muito. Não só médicos, mas os profissionais de saúde de uma maneira geral, têm adotado medidas agressivas, hostis em relação às mulheres que estão em trabalho de parto, né? E que geram sofrimento, não só no momento do parto, mas sofrimentos que inclusive se arrastam, né, ao longo da vida da mulher. Infelizmente isso aconteceu e não vai voltar, né? Não vai ter outro momento, assim, não vai voltar. Vai ficar marcado na minha vida para sempre. E talvez na dela e naqueles médicos foi mais um parto, né, que aconteceu e tudo bem. Uma roupinha e colocar a festinha. Será que eu vou ter um segundo filho? Isso eu penso muito, porque as pessoas falam, não, tem que ter um irmão, daqui a pouco a Lívia vai começar a pedir um irmão. Deixa a mamãe ver. Ai, que princesa linda! Eu falo, gente, isso é algo que eu vou ter que pensar muito, que isso vai ter que estar muito certo na minha cabeça, que eu vou ter que aceitar. E eu penso sinceramente em não engravidar de novo. Eu penso em adotar. Se eu quiser um segundo filho, que isso ainda é fora de cogitação. Porque correr o risco de passar tudo que eu passei, eu não quero. Eu fico pensando se eu tivesse tido uma postura diferente, tivesse ido embora do hospital, se o meu encontro com a minha filha não teria sido perfeito. Porque, assim, me dói muito lembrar, né? Até hoje eu choro. Então eu passo por terapia, até hoje, para conseguir aceitar o que aconteceu lá, sozinha, né? Então, assim, me dói muito. Não achava que algo moral fosse considerado violência também. Que no meu caso foi uma violência moral, mais do que, né, qualquer outra coisa, durante o trabalho de parto. Até eu descobri depois que eles esqueceram uma gaze, que é aquela compressa dentro de mim. Eu decidi entrar com um processo contra o hospital porque a minha amiga passou com essa médica. Ela está gestante de 8 semanas e a médica tratou ela da mesma forma, como se ela não fosse ninguém. Eu só quero que eles paguem pelo que eles me fizeram passar, entendeu? E não é nem falando em dinheiro, mas que eles reconheçam isso e que outras mulheres não sofram o que eu sofri. E que também isso sirva para que talvez o governo abra os olhos pro risco que é, pro perigo que é fazer uma cesárea, sem indicação de cesárea. A cesárea é uma cirurgia maravilhosa, que salva vidas, só que quando ela é indicada. Eu só quero que não aconteça com outra pessoa, eu só não quero que ela estrague o momento de outra pessoa, eu só não quero que ela roube isso de outra pessoa que nem ela roubou de mim. Faltou muita informação, muita, né? Porque o normal já não é mais o normal, né? O normal é fazer a cesárea. Quando você fala que vai ter um parto domiciliar ou um parto normal, até mesmo hospitalar, as pessoas elas se assustam. Eu tenho uma irmã mais nova e eu até me emociono de falar dela. O primeiro parto dela, ela queria muito o parto normal, muito, muito, muito. Ela tinha 18 anos na época e pra mim era novidade aquilo, então assim, por que ela quer isso? Por que ela quer sofrer? Mas eu não tinha ideia do que era isso. E eu não fui atrás, eu não pesquisei, eu não fiz nada disso. Eu não fiz nada para ajudar ela. E acabou que quando ela foi para o hospital, ela teve que fazer cesárea, porque o médico chegou lá no hospital e falou, vai fazer cesárea. E eu estava no hospital, então hoje, se eu soubesse de tudo isso, eu diria que não. Deixa ela ter o parto do jeito que ela quiser. E o segundo filho dela, ela teve acompanhamento de doula, ela teve mais informação, ela foi atrás, ela brigou por isso e ela teve um parto normal. A gente sempre fala que o trabalho de parto ele tem
a todas as fases. Se ele está ocorrendo como ele deveria, a gente não tem que ficar interferindo nele, porque a gente geraria o que a gente chama de iatrogenia, que é você pegar uma coisa que está caminhando bem e atrapalhar. Mas às vezes acontece o contrário. Às vezes o trabalho de parto ele está um trabalho de parto distóxico, ele não acontece como ele deveria acontecer. Ele está mais lento, ele está o útero contrai, ela não tem resposta. Aí nisso a gente tem que controlar, consertar, voltar para o trabalho de parto normal. Existem muitas formas de manter a mulher num centro maior durante o parto, que ela consiga se centrar e controlar o que ela está vivendo, para que ela possa ter uma experiência de parto positiva. O objetivo maior é a mulher, que ela tenha uma experiência de parto positiva e que o neném nasça bem, né? Através dessa experiência da minha gravidez, eu pude sentir na pele o que é, né, o que são as práticas humanizadas na gravidez, mas também no parto. E aí, nossa, aí é que ficou mais evidente mesmo, considerando essa memória que eu tenho de formação, né, o quanto tem necessidade da gente revisar e adotar novas condutas, né, isso falando da medicina, né. É natural da mulher, as mulheres sabem gestar, parir e os bebês sabem nascer, sabe? E que você tem que estar ali numa postura para garantir a segurança dessas duas pessoas, da família, e garantir um ambiente tranquilo, né? O parto humanizado é basicamente assim, você levar em consideração o desejo da mulher, assim. Então você vai individualizando tudo que você vai fazer com a mulher, respeitando o direito dela à informação. Então a gente sempre conversa e fala, olha, eu acho que agora talvez seja interessante fazer isso, ou vamos fazer aquilo, explica, encarando a pessoa como um indivíduo mesmo, mais ou menos como você gostaria de ser tratado se você estivesse naquela situação. As mulheres também se reconhecerem nesse cenário, verem que elas têm voz e que elas não precisam passar por aquilo, né? Porque muitas vezes é muito naturalizado, então parece que o parto é aquilo, sabe? Você vai no hospital e ali eles vão fazer vários procedimentos com você que muitas vezes não são nem informados, nem risco, nem benefício, nem decidido junto com a mulher, né? São práticas e são condutas que são convenientes e confortáveis para a equipe de saúde, nem vou dizer só dos médicos, para todo mundo, na verdade, e muito pouco é levado em consideração sobre o conforto da mulher que está parindo. A formação dos profissionais, ela não pode estar pautada em procedimento. Você não pode assim, eu me formei, eu já sei fazer tal coisa. Não, você tem que estar pautada no cuidado, assim, como eu vou garantir um cuidado de segurança para essa mulher, um cuidado respeitoso, um cuidado digno, sabe? Tem uma necessidade de revisão de práticas na obstetrícia, tanto para profissionais médicos quanto enfermeiros. Eu vou citar esses dois porque são os dois núcleos profissionais que estão mais diretamente relacionados a pré-natal, parto e ao puerpério também. Agora, tem uma profissional, né, que não é exatamente profissional de saúde, mas que, enfim, é uma atuação que é profissional sim, que é a profissional doula. Olha, essa profissional, ela deve ser incorporada no Brasil inteiro. A maioria das mulheres, elas vêm procurar uma doula porque elas sabem que elas precisam ter alguns cuidados com ela mesma para conseguir ter um parto não violento. Se você está dando uma boa assistência ao parto, está atendendo o parto de uma forma correta, você não tem por que temer a presença de uma doula, muito ao contrário. As equipes de médicos que trabalham com doulas, eles querem que a mulher escolha uma doula, porque isso vai facilitar o atendimento. A mulher vai estar mais tranquila, a mulher vai estar confiante. Um parto assim é muito mais fácil para o médico ou para a enfermeira obstetra ou para a obstetriz atender. Tem coisas que hoje eu vejo que era violência obstétrica que eu cometi, como por exemplo fazer episiotomia em um paciente que teria tido neném sem a necessidade, mas eu aprendi assim, e na época eu não sabia, eu achava que eu estava fazendo bem. Então assim, tem muita gente que pratica violência obstétrica e não entende que está praticando. É uma coisa de conhecimento mesmo, você aprender que não precisa daquele jeito, que aquele jeito é ruim. Roubaram da gente a possibilidade de parir, com todas essas histórias, com toda essa violência, né? Com toda essa demonização. A melhor forma de você fazer uma mulher fugir, ou qualquer pessoa fugir, é você demonizar. Ninguém quer isso para si. E aí porque essa mulher ela envolve marido, sociedade, crenças, e aí quando você consegue
trazer a força dessa mulher para o poder que ela tem e que há sim possibilidade de ser um momento diferente, aí a coisa fica bonita, aí a gente consegue conversar. Eu sei que vai ter dor, né? Eu imagino que vai ter dor, mas com muito amor eu vou estar na minha casa, eu vou estar tranquila, eu vou estar com pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas que vão me respeitar, que vão respeitar minha filha, na minha casa, na casa da minha filha, eu vou estar com o meu marido. É isso que eu busquei para ela até agora, né? Então, que estou buscando ainda e estou me esforçando muito para que isso aconteça. A galinha busca milho, 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 ela dá comida, ela dá abrigo. Casa de parto é o lugar ideal para atender a gestação de baixo risco e risco habitual. É esse o lugar, né? Quando o parto foi para o hospital e ele foi medicalizado, ele foi hospitalizado, ele trouxe a mulher para o papel de doente, né? E tirou a fisiologia do parto completamente. E a casa de parto ela traz isso. O hospital, ele é o lugar, ele é uma opção de parir, claro, sempre vai ser. Mas nós gostaríamos muito que fosse um ambiente necessário. E a casa de parto como retaguarda, o hospital como retaguarda da casa de parto. Em São Paulo existe uma experiência muito boa da casa de parto de Sapopemba e uma experiência de uma casa de parto de uma comunidade que dá muito valor para a saúde das pessoas, para a forma como as pessoas levam a vida. E essa casa de parto se iniciou com, vamos dizer assim, financiamento estrangeiro. E é por isso que deu certo, por isso e por muita garra das pessoas que trabalharam lá. Dormem os pintinhos até no outro dia. Depois do parto do meu primeiro filho, eu procurei um lugar para me parir que fosse respeitada, né? E aí eu fui e conheci a Casa Ângela. O principal motivo é a fuga, né, da violência obstétrica, assim, de perceber que a realidade nos hospitais é bem diferente daqui, em que as intervenções são feitas de uma forma inadequada muitas vezes, né? Então o uso de ocitocina é muito grande nos hospitais para acelerar o parto, a episiotomia, que é o corte na vagina, que a gente tem evidência científica dizendo que não precisa ser feito, mas ele, né, continua sendo feito infelizmente, e a maioria delas vem com o desejo de poder confiar num lugar, num profissional, né, que vai de fato intervir o menos possível, só quando necessário, e dialogando todo o tempo. Eu acho importante as mulheres terem esse acesso, né, acesso ao conhecimento, acesso aos direitos que elas têm, né, de ter um atendimento digno, de que alguém realmente vai de fato acompanhar o bebê, que vai ter esse olhar humanizado. Então acho que informar mesmo essas mulheres de que elas têm esse direito de ter um atendimento digno e oferecer espaços, né? Então, acho que a Casa Ângela é um modelo que pode ser muitas pessoas conhecerem a casa e conseguir desenvolver esse trabalho em outro lugar. Eu acho que esse é o nosso foco. A Casa Ângela faz parte de um projeto maior, né, da Associação Comunitária Monte Azul, que já tem um trabalho há longo tempo aqui nesse bairro da região sul de São Paulo. São vários núcleos, né, de projetos voltados à comunidade. Em especial, a Casa Ângela surgiu a partir de uma pessoa muito importante dentro da Monte Azul, que foi a Angela Gerck, né, uma parteira alemã, que começou a trabalhar aqui na comunidade, atender mulheres, e ela tinha esse sonho de uma casa de parto, né, para atender as mulheres do sul da comunidade. Na primeira consulta, eu fiquei 2h30 na sala da consulta. As parteiras tiraram todas as dúvidas que eu tinha no mundo. Então, assim, maravilhoso. É um pré-natal como se eu tivesse
pagado milhões de reais para ter um atendimento maravilhoso como esse, né? Consulta aqui no posto de saúde dura 15 minutos, aqui dura 2 horas e meia. Todo e qualquer procedimento que vá acontecer, ele vai ser discutido antes com as mulheres, durante a preparação para o parto, né, nos grupos que a gente faz, né, de acompanhamento do pré-natal. Então, o direito à escolha informada aqui, nesse modelo, a mulher pode exercer. A gente compartilha muito o que está acontecendo naquela semana, naquele mês, naquela idade gestacional. Uma compartilha o que está sentindo com a outra e tudo é esclarecido aqui. Então, o grupo, acho que ele também é um pouquinho que a gente precisa ter para a gente chegar até o finalmente, né? Aqui na Casa Ângela eu trabalho orientando os pais depois do nascimento dos bebês. Então eu faço a orientação pedagógica com os pais juntamente com os bebês. A ideia é que exista mesmo um grupo onde elas possam trocar, não só aqui na Casa Ângela, mas fora da Casa Ângela. Então aqui elas têm essa segurança de que elas vão poder escolher e elas vão poder confiar nesse profissional que vai fazer com que ela tenha suporte, né, físico e emocional para poder parir da maneira como ela quer, né, com segurança. Eu ganhei os meus 2 filhos com a Ângela, que foi a parteira que iniciou todo esse trabalho. E a primeira vez, quando eu cheguei na sala de pré-natal, eu estava com 6 meses do meu filho, que vai fazer 32 anos agora em setembro, e ela perguntou para mim, mas onde está o seu companheiro? E aí eu perguntei para ela, falei, nossa, você pode trazer o companheiro junto na consulta? Ela falou, claro que pode, só que eu já estava fazendo acompanhamento numa UBS e ninguém nunca tinha me perguntado do meu companheiro. Ninguém nunca tinha falado para mim que eu poderia levá-lo junto numa consulta. E foi assim, fez toda a diferença, que o parto era nosso, de nós 3, meu, dele e do meu filho, não era da Ângela, entendeu? Então fez muita diferença. A violência obstétrica é um tipo muito específico de violência, né, que evidentemente é gerado por um contexto machista, patriarcal, arcaico que atravessa a nossa sociedade, mas que, no caso específico, né, da violência obstétrica, se dá por causa de uma cultura institucional um bocado permissiva com certas formas de construir a intervenção no parto e no nascimento, que não são baseadas em evidências médicas, científicas, qualificadas, não estão necessariamente com os seus protocolos vinculados ao entendimento de que o parto deve ser um momento respeitoso, humanizado e tudo mais. Quando se fala em política pública, quando você chega a criar uma política para qualquer coisa, é porque algo está defasado e alguém não está cumprindo, né? O enfrentamento da violência obstétrica, ele precisa necessariamente de uma frente de múltiplas entradas para o seu enfrentamento. As políticas públicas, elas entram como um agente de formação, um agente que educa, que trabalha para a mudança da cultura das instituições através da oferta de novos paradigmas, de novas perspectivas. A gente pode chamar de política pública nesse contexto de violência obstétrica, por exemplo, as medidas que o Estado pode tomar exigindo determinadas posturas, por exemplo, dos hospitais. Ou ainda, políticas voltadas à conscientização e à informação da gestante, de seus familiares, a respeito daquelas condutas que podem ser consideradas anormais, que ocorram antes, durante ou após o parto. A lei do acompanhante que é uma lei muito objetiva. A mulher tem direito ao acompanhante, feminino ou masculino, desde a hora que ela pisa no hospital até 10 dias depois que ela sai do hospital. Tem uma plaquinha na parede de todos os hospitais, desde 2005. E o que acontece? A maioria dos hospitais não cumpre. O poder público entra na medida em que ele pode ser o agente, por exemplo, de garantia do cumprimento de legislação quando a legislação determina que certas práticas precisam ser cumpridas e que o seu não descumprimento vai implicar em sanções para a parte infratora. Tem uma longa história aí que conta como que a cena do parto foi subtraída das mulheres de uma maneira geral, não só individualmente, e foi sendo transferida para a medicina, né? Como a medicina, nesse sentido, se legitimou como uma instituição
com liberdade para intervir. Agora, o que acontece é que, no nosso contexto, essa legitimidade acabou trazendo uma realidade que é a de abuso mesmo, né? Abuso dessa autorização para intervir. Um profissional de saúde, pelo artigo 196 da Constituição Federal, não pode submeter uma pessoa a um procedimento desnecessário que ponha a risco a sua vida. À medida que eu fui me inserindo no movimento, conhecendo outras pessoas e outras referências, inclusive, foi ficando claro assim, que várias coisas estavam mais no campo do costume, né? O costume levou à adoção daquelas práticas do que da base em evidência científica. Infelizmente, existe uma formulação histórica, cultural, que a medicina construiu, e algumas especialidades mais do que outras construíram, de que há situações em que o corpo do outro deixa de ser efetivamente a sua propriedade e o seu, vamos dizer, seu território sagrado, e passa a ser o campo de trabalho do outro, sem necessariamente o respeito, o cuidado e o reconhecimento desse caráter. Então, eu acho que talvez nessa questão esteja o centro do problema. A lei da doula é uma coisa que os hospitais precisam se organizar. E eles estão resistindo a isso há muito tempo. Tem as forças contrárias a que a mulher seja acompanhada por uma doula, né? Alguns setores veem a doula como uma testemunha de alguma coisa, né? Isso não é verdade, né? A doula está ali olhando para a mulher. Quando fui procurado por várias mulheres com esse intuito do estabelecimento do projeto de lei das doulas, a primeira questão que a gente achou que era pertinente era concretamente enfrentar isso junto das instituições, das maternidades. Então, por exemplo, aqui em Campinas, a gente tem já há muito tempo a lei das doulas na Câmara dos Vereadores, tramitando, e existe um engavetamento da lei. Eu acredito que as doulas podem evitar que aconteçam violências com outras mulheres. Sim, nós somos ferramentas muito fortes, no sentido de que a gente leva informação para aquela mulher. A doula ela não é o profissional que vai intervir na conduta do médico. Para a gente mudar esse cenário de violência, a gente precisa muito mais do que a conscientização em si. A gente precisa de iniciativas. Participar de fóruns de humanização pelo parto nascimento, você vai lá e eles fazem um trabalho muito legal quando passa o tema. Gente, o trabalho que eles fazem é fantástico. As mulheres que vivenciaram algum tipo de violência, elas precisam de alguma forma compartilhar, porque o cenário da violência, não só obstétrica, mas de violência sexual, violência de todo tipo de violência, é algo que a pessoa vivencia e ela oculta, ela abafa, ela guarda aquilo só para ela. E as coisas elas só se transformam, elas só mudam a partir do momento em que a gente sabe que as coisas acontecem. Já existe um desenho, um arcabouço de modelo de política pública que a gente deseja e gostaria mesmo de ver implementado. Só isso já significa que o movimento não precisa refazer todo o itinerário, né, de constituição das suas lutas, de compreensão da sua relação com o poder público, né, para poder reivindicar avanços. Então eu preciso, talvez, da legislação e de outras medidas que complementem essa legislação para que ela possa se tornar efetiva. Porque a gente também precisa de uma mudança de cultura dos profissionais de saúde. A gente precisa também trabalhar uma humanização na formação desses profissionais. Então tudo isso, né, veja, não é uma única medida, mas é um conjunto de medidas que devem ser tomadas para garantir a efetividade de uma possível legislação ou das legislações já vigentes. As gestantes em si, quando elas têm consciência, elas abraçam a causa e elas vão e lutam e conversam e propagam a informação. Mas as mães que vivenciaram essas questões, elas passam por um processo de transformação muito mais intenso. E aí essa troca é muito mais intensa e aí elas buscam muito mais essa rede de apoio. Então, se eu tiver uma cena onde, infelizmente, está acontecendo a pior das violências,
Infelizmente, eu enquanto doula, não posso me manifestar. Mas essa mulher informada pode. O marido dela informado pode. O acompanhante, a esposa dela, quem for.